Olá, pessoas internéticas. Tudo bem com vocês? Estamos aqui no Teorecas, esse canal que é novo. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês curtam os vídeos desse canal. Deixem a sua inscrição, ativem o sininho, compartilhem o conteúdo, deem like, comentem conteúdos que vocês gostariam de ver por aqui, com mais intensidade, com mais vezes. O assunto hoje é teorias da conspiração, para abrir esse canal. Antes eu quero deixar algo muito claro nesse canal. Esse canal não endossa nenhum tipo de teoria de conspiração. A gente não dá créditos a nenhuma coisa como realidade. A gente trata tudo isso aqui com ceticismo, ok? Porque não há comprovações reais de que nenhuma teoria da conspiração seja real. Então, a partir desse pressuposto, tudo que eu vou contar aqui são apenas histórias que não tem base nem sequer fundamento para poder ser considerada uma história real. Então, para a gente poder introduzir muito sobre esse assunto, um pouco dos tópicos que eu vou listar nesse vídeo vai ser se a gente pode acreditar em tudo que a gente encontra na internet referente a teorias da conspiração, como essas teorias são criadas, com qual propósito, qual é o intuito da criação de uma teoria de conspiração e qual é esse conceito. Por que as pessoas teorizam coisas quando elas tem um desconhecimento do fato? Então a gente vai entender um pouquinho do porquê o conceito de criar uma teoria em cima de algum acontecimento ou de algum fato correlacionado. Bom, se você não sabe exatamente o que é uma teoria da conspiração, é quando um determinado fato ele é distorcido para uma outra realidade, porque a pessoa acredita que essa realidade é a única que pode existir. Vou tentar explicar isso com alguma teoria aqui muito rapidamente. Vamos pegar, por exemplo, o 11 de setembro. A gente tem um relatório oficial do governo americano dizendo que isso foi um atentado terrorista, de que as torres caíram por causa que elas não aguentaram o excesso de calor, outros diversos fatores. Para os conspiracionistas, isso não é a lógica. Os Estados Unidos teriam atacado suas próprias torres para usar isso de vantagem para umas futuras invasões, para poder obter petróleo mais facilmente, entre outros vários motivos e fatores. Uma teoria da conspiração é criada quando você não tem como validar aquilo como realidade. Afinal de contas, nenhuma das pessoas que teorizam estavam no voo, nenhuma das pessoas que teorizam estava dentro dos prédios, e nenhuma das pessoas que teorizam acreditam que esses prédios caíram por causa do incêndio que teve. Então, automaticamente, por causa disso, muitas pessoas acreditam de que não houve um atentado terrorista. Uma teoria da conspiração, basicamente, é você distorcer a realidade perante você não acreditar que aquilo pode ter acontecido. A gente tem que lembrar também que as torres gêmeas foram construídas para aguentar o impacto de um avião. Mas na época era de um 707, em 70 e poucos, né? Hoje em dia a gente tem 747, 767, 777, 757, vários números de aviões e muito mais potentes e maiores do que era o 707. A gente tem que lembrar que esses acidentes que aconteceram obviamente não tinham como ser evitados, não tinham como evitar que a torre caísse, né? Mas como é que a gente pode fazer para reconhecer, então, uma teoria da conspiração? Se alguém chegar para você e conta um fato, por exemplo, eu vou usar aqui de exemplo porque eu sei que meu amigo não vai ficar chateado, mas ele mandou recentemente uma história que me mandaram no Instagram sobre uma ponte brasileira que teria 2 soldados enterrados dentro das pilastras. Logo de cara eu já percebi que aquela história não batia direito. Por que eu desconfiei de que essa história não batia direito? Em primeiro lugar, porque a história em si não faz muito sentido, porque um soldado estaria ajudando a levantar uma pilastra que, por teoria, é maciça. Já começa por aí. A segunda coisa é, para levantar as pilastras, mesmo que ele tivesse caído lá embaixo, vamos supor, na floresta, teria como resgatar esse corpo, porque, obviamente, eles teriam que abrir um caminho na parte de baixo da ponte para poder levantar a pilastra do chão para cima. Além de ter que criar uma base sólida para essa pilastra, né? Por aí você já percebe que alguns fatos já não batem corretamente, né? Você já percebe que existem alguns erros, algumas brechas em como a história é contada. Ou seja, os pontos que são trazidos, eles não conseguem ser comprovados. Você não consegue dizer, putz, tem alguém ali enterrado, porque não é a realidade, né? Muitas das provas que são apresentadas são extremamente superficiais. Então a gente não tem uma base, por exemplo, alguém foi lá e escaneou com raio-x todas as pilastras para mostrar que tem ossos, coisas do gênero, entendem o que eu quero falar? Quando essas pessoas falam sobre esses casos, elas parecem não ser muito coerentes, elas parecem estar muito desgrudadas da realidade. E o pior de tudo é que às vezes isso não é a maioria dos casos. Vocês vão ver, por exemplo, quando eu trazer as teorias de conspiração do 11 de setembro, que a gente tem alguns argumentos que são válidos e que seriam plausíveis, mas que não existem provas. Então, novamente, algumas coisas têm provas, outras não têm, e isso acaba invalidando toda a parte dos fatos. Se você for parar para pensar que a gente necessita ter coerência
no que está sendo dito, a gente também diz que isso também é em relação às provas. A maioria dessas teorias debatem coisas que pessoas comuns não conseguiriam debater com o nível de conhecimento que elas têm. Um exemplo muito clássico disso é o coronavírus, por exemplo. Muitas pessoas falam que a vacina faz mal, que você não pode se vacinar, que você tem que estar sempre você tem que evitar essa vacina porque vão implementar chips, vão te matar com a vacina, inventam uma série de desculpas para que você não tome essa vacina. Mas a mais pura verdade é que, como essas pessoas não são cientistas, nem sequer médicas, elas não conseguem explicar como a vacina atua no corpo, como é que ela funciona, a partir de qual momento ela é fabricada, por que ela é fabricada e com qual intuito. Existem vários tipos de vacinas, não apenas um tipo. Então, a partir desse ponto, muitas pessoas acabam não conseguindo debater com coerência e com consciência o assunto, justamente por faltar conhecimento. E é disso que a maioria dos teoristas da conspiração adoram, porque boa parte das pessoas que teorizam, elas são mais velhas e têm menos conhecimento do que as pessoas mais jovens. Pode perceber que se você mostrar alguma história de teoria da conspiração para uma pessoa mais velha, ela vai falar que aquilo pode ser sim verdade. Mas se você tiver um pouco de consciência e estudar um pouco sobre o assunto, você logo descobre que talvez isso aí não bata muito, a história não faça muito sentido. Muitas vezes as teorias das conspirações são criadas por pessoas fakes ou por gurus que se dizem inteligentes o suficiente para entender o que está acontecendo. A gente tem muitos casos aí recentes, né? Eu não vou citar muitos nomes aqui no canal, mas a gente tem, por exemplo, Olavo de Carvalho e vários outros caras que gostam de falar de teorias de conspiração e conspiracionar. Recentemente tem várias teorias sobre um suposto governo comunista dentro dos Estados Unidos, né? Que a gente vai trazer também mais pra frente em teorias de conspiração. Mas, da onde surge tudo isso? É justamente uma pessoa tentando alavancar a sua base, né? A sua fanbase, dizendo que aquilo não é possível, aquilo é inviável, aquilo é algo que não pode ser real. Então, se a gente parar pra pensar que algumas pessoas que se dizem gurus inteligentes, fake pessoas inteligentes, né, dizem que, por exemplo, o ataque do 11 de setembro aconteceu sim, a gente já pode desconfiar de que essa pessoa não tem inteligência, falta um pouco de perspicácia, talvez até um pouco de estudo. É muito fácil você ir atrás de informação hoje em dia. Todos os relatórios do 11 de setembro são públicos no momento, né? Tem algumas coisas que ainda não são, mas boa parte do que foi estudado na queda dos prédios, em dados de avião são públicos, né, as trajetórias de voo, entre outras coisas. Então, falta um pouco de estudo, de perspicácia, e às vezes, por acreditar muito em uma pessoa, ela acaba caindo na história da teoria da conspiração, justamente porque ela acha que aquilo é algo que é real. Só porque ela acredita naquela pessoa. E muitas vezes a pessoa só acredita porque ela não checa o dado. Ela não vai atrás de notícias ou de checagens corretas. Ao contrário das fake news, né, a teoria da conspiração é um fato que já passou. Muitas vezes as pessoas só caem em teorias da conspiração por faltar a vontade de checar uma notícia ou ir atrás do dado do fato. Então, ao contrário das fake news, que é um fato que está acontecendo naquele exato momento, a teoria da conspiração trata de um acontecimento que já aconteceu. Geralmente, alguns dias, meses depois do acontecimento do fato. Assim como foi com o coronavírus, né? Demorou bastante tempo para chegar a vacina. O próprio corona, depois de alguns dias e semanas, já tinha pessoas falando que aquilo era uma tentativa do governo chinês de dominar o mundo. Vamos matar o mundo inteiro com o nosso vírus mortal, que somente aqui não vai funcionar. Só que tá tendo uma segunda onda lá na China. Não sei nem quantas ondas tiveram na China, mas tá tendo uma nova onda lá. É só você acompanhar as notícias. Você vai perceber que se fosse para eles dominarem o mundo, provavelmente nem o chinês teria corona, né? Então perceba que falta coerência no argumento, falta uma checagem dessa notícia. E como eu disse, a teoria da conspiração sempre se vai tratar de alguma coisa que já aconteceu. Ela nunca vai tratar de alguma coisa que vai acontecer ainda. Ai, vou teorizar que... apesar que tem algumas teorias, né? O pessoal acaba fazendo coisa, por exemplo, se o Lula voltar no governo, ele vai instaurar o comunismo. Isso é muito mais uma fake news, né, no caso. Mas, enfim. Então, chequem sempre as notícias, vão atrás dos fatos e dos dados, para que vocês tenham certeza do que está sendo dito, para que vocês tenham absoluta consciência do que está sendo debatido, né? Eu acho que o que falta mesmo para algumas pessoas é correrem atrás dessas notícias e dos fatos. Então, a gente deve ou não deve acreditar? Eu acho que essa é uma pergunta um pouco óbvia, um fato meio que fácil de ser respondido, mas mesmo assim eu vou deixar para que vocês discutam isso aqui nos comentários. Na minha humilde opinião, você não deve acreditar em nenhuma teoria da conspiração.
Tem algumas que fazem sentido, tem até alguma lógica, e algumas têm até base de argumento científico, porém não tem comprovação, tá? Não tem como comprovar. Apesar de ter uma base de argumento científico, essa base pode estar distorcida, é por isso que não há comprovação. Então tome bastante cuidado. Às vezes, por exemplo, o engenheiro falar que no 11 de setembro um prédio pode ter caído, por ter sido explodido, por causa do jeito que ele caiu, é uma coisa. Um engenheiro que estudou as vigas de perto, esteve no local, observou vídeos do momento em que as torres gêmeas caíram e fez um estudo de como isso aparentemente aconteceu, é algo totalmente diferente. Porque se você não tem acesso aos materiais e recursos que estavam no local, você só assiste os tapes, você não tem como comprovar 100% do que aconteceu. Entende onde eu quero chegar? Nesse ponto, então, acreditar na teoria da conspiração entra num buraco meio vago, um lugar onde você não consegue acreditar ou confirmar os dados e checar os dados. Como eu já disse, é muito mais fácil teorizar em cima de algo que já passou, que as pessoas comuns não têm como estudar aquilo e acabam acreditando, do que a gente ter que realmente ir atrás dos dados e estudar um pouco sobre aquilo. O 11 de setembro, por exemplo, não é um caso fácil. A gente tem várias variantes, como por exemplo, a estrutura dos prédios, como eles foram construídos, qual foi o principal problema dessa construção, por que as vigas não aguentaram, entre outros fatores. Então, perceba que você tem que entender um pouco de estrutura de arquitetura e de engenharia para poder entender o que está acontecendo ali, ao mesmo tempo em que muitas pessoas não vão fazer isso. Elas têm realmente um pouco mais de dificuldade de entender que, muito provavelmente, muitas dessas pessoas nunca vão atrás de dados, fatos reais do que aconteceram naquela época. Então, eu fico pensando assim, como evitar as teorias da conspiração? Como você pode fazer para evitar cair em uma teoria da conspiração? Como eu vou mostrar aqui para vocês, eu sempre vou mostrar toda a história do fato. A gente vai sempre contar. Então, por exemplo, no caso do 11 de setembro, a gente vai contar toda a história, desde a construção do 11 de setembro até a demolição dele no ataque. É muito importante você conhecer o background de tudo. A primeira coisa é procurar sempre uma fonte confiável. Um lugar onde você possa realmente consultar esse dado, conseguir concluir de que aquilo realmente aconteceu. Vamos sempre observar esses dados e trazer esses estudos mais aprofundadamente aqui para vocês. A segunda coisa é ler os relatórios oficiais de cada acontecimento. Por exemplo, o coronavírus tem um estudo oficial. O 11 de setembro também tem seu estudo oficial. E outros acontecimentos dos fatos também têm esses estudos oficiais. Então, a gente sempre vai mostrar para vocês esses links, a gente vai ler partes desse relatório, pelo menos as importantes, né? Porque tem muita coisa que é mais investigativa de quem foi, o que aconteceu, e esse ponto a gente não vai entrar tanto sobre, mas a gente vai deixar sempre tudo disponível para vocês num PDF que sempre vai estar anexado nas descrições dos vídeos, para que você possa acompanhar o roteiro completo do vídeo, todos os links disponíveis, toda a coleção de vídeo que foi feita. Eu, por exemplo, tenho quase 100 gigas só do atentado 11 de setembro no HD. São mais de 200 horas de vídeo, eu nem sei quantas horas eu tenho. É muito arquivo de vídeo que eu tenho aqui no PC para mostrar para vocês referente a esse fato. Ler e ver isso é importante para você entender os fatos e os argumentos que acontecem. E não tente argumentar muito com pessoas que acreditam cegamente nessas coisas. Se uma pessoa acredita cegamente nesses acontecimentos, você tem que levar em consideração de que essa pessoa ela não quer saber de mais nada no seu acontecimento do fato. Por exemplo, você falar para uma pessoa que o coronavírus é real e que ela tem que se vacinar e a pessoa, sei lá, é um anti-vacina, não quer saber dessa vacina. Recentemente a gente tem vários casos de várias pessoas que se negaram a se vacinar e que estão na UTI, completamente quase morrendo, né? De atores, atrizes, pessoas ligadas ao meio político, vulgo filósofos, entre outros, né? Que alguns até morreram por causa dessa negação. E muita gente no hospital dizendo para os médicos, nossa, estou arrependido de não ter tomado a vacina, e morrendo logo em seguida. Eu leio cada dia que passa alguma notícia dessa e me chega à conclusão de que realmente algumas pessoas elas não observam o mal que elas estão fazendo para elas mesmas. Elas não conseguem entender ou compreender, por falta talvez de conhecimento, de estudo ou de inteligência, não sei, esses fatos e esses argumentos. Mas deixe suas opiniões aqui nos comentários. Quero saber muito de vocês, o que vocês acham
Eu, particularmente, eu gosto das histórias. Eu acho algumas muito inteligentes, como vocês vão ver no 11 de setembro e algumas outras. Outras são muito bem elaboradas, mas você percebe que tem vários buracos, não tem comprovação. E outras, obviamente, nem se fala, não fazem o mínimo sentido. Não tem como a gente comprovar um fato desse. Então a gente vai mostrar aqui pra vocês também. Então minha conclusão aqui, rapidinho, como eu disse, gosto muito das histórias das teorias da conspiração, mas eu não acredito particularmente em muitas delas. Algumas são até viáveis, plausíveis, como eu disse, porém sem comprovações. E muitos dos fatos que eu gosto e que eu curto, eu gosto de como as histórias são constituídas, como eles tentam provar o ponto deles sem ter a prova na mão. Acho que essa é a parte mais legal, é quando você argumenta com alguma outra pessoa e você mostra pra ela de que isso não é plausível, isso não tem como ter acontecido. Bom, isso aqui é apenas um vídeo introdutório, esse é o primeiro vídeo aqui do canal, provavelmente vocês estão vendo. Daqui a alguns dias vocês vão ver caindo aqui no canal um teaser para nossa teoria da conspiração do 11 de setembro, que eu vou deixar aí. Muito obrigado ao Fox que fez esse vídeo lá em 2017 pra mim. Ficou muito bom, eu tô reutilizando agora, ele tava num canal antigo meu. Não esqueçam que, deixa eu falar uma coisa bem séria aqui com vocês, esse canal aqui, ele não tem como monetizar naturalmente pelo YouTube. E eu preciso muito do apoio de vocês para manter esse canal aqui ativo. Esse canal tem um Apoia-se, o link tá na descrição. Preciso muito de que vocês apoiem lá, para que esse canal continue produzindo vídeos e trazendo para vocês histórias e conteúdos interessantes, já que o YouTube não monetiza teorias da conspirações, nem fake news, nem nenhum desses tipos de assuntos. Então, se você puder ajudar, tá aí o link na descrição. Tem meus outros 2 canais, que você também pode ver os links deles na descrição e se inscrever. Um deles com gameplays exclusivos de Minecraft, caso vocês curtam, e um outro com assuntos de cultura pop, games, entre outras coisas, também na descrição. Não esqueçam de comentar quais teorias de conspiração vocês mais gostariam de ver aqui no canal, deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar no WhatsApp com os amigos, e nos vemos no futuro aqui. Acho que o próximo vídeo, depois do teaser, que vai cair aqui no canal, provavelmente vai ser o vídeo falando sobre fake news, tá bom? Um beijão a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.